dia, meus amigos. Sejam bem-vindos ao Edley Podcast. Hoje, em edição especial, estamos aqui para falar um pouquinho com você, principalmente hoje com a Jovem Advocacia. Claro, a gente vai falar um pouquinho também com você, empresário, de modo especial, pois hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o direito bancário. Além do direito bancário, nós também vamos falar um pouquinho sobre a atuação do advogado aí em gestão, marketing e vendas, o que hoje no digital aí está em total ascensão. Então fiquem ligados aqui porque quem vai falar conosco hoje sobre esses temas é ele, que é sócio fundador da Guedes e Cruz Advogados. Estou falando com ele, Dr. Luiz Guedes. Seja bem-vindo ao Edley Podcast, meu amigo. Muito obrigado, Jô. Um prazer fazer parte desse projeto. E, bom, espero poder contribuir, que seja 1% aí com o pessoal. Se eu puder transformar uma vida aqui, já valeu a pena. Com certeza, com certeza. Tá sendo modesto porque eu sei que você tem um conhecimento vasto. Mas, Luiz, vamos falar um pouquinho aqui, cara, para deixar você também bem à vontade aí. Antes de falar um pouquinho sobre a sua área como mentor, né? Que é uma área que você, e um ramo, na verdade, da sua área do direito, que você teve uma ascensão muito... repentina, foi Sim. muito repentina, mas eu queria que você falasse um pouquinho aí sobre o direito bancário, o que exatamente o direito bancário hoje ele pode contribuir, seja até mesmo uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Maravilha. Bom, eu gosto de falar desse assunto porque na faculdade a gente não aprende sobre essa matéria, né? Então a gente sai da faculdade basicamente ali aprendendo processo civil, processo penal, tributário. E Tributário é o último ano, né? Isso, exato. E o bancário é uma área que a gente não aprende de fato. E, bom, mais de 80% dos brasileiros estão endividados. E a gente identificou ali uma grande oportunidade para que a gente pudesse prospectar clientes nessa área e ajudá-los a resolver essa situação financeira, né? Então, hoje a gente atua basicamente ali com 3 produtos. A gente atua com superendividamento de servidores públicos. Os servidores públicos, por terem estabilidade no cargo, né? Aquela situação de não poder ser mandado embora, tem uma margem muito grande de liberação de crédito, né? E o banco acaba se aproveitando disso e libera crédito de uma forma totalmente desenfreada para os servidores públicos. E aí, quando a gente vê, mais de 80% da renda dos nossos clientes estão comprometidas com dívidas bancárias. Vai no pescoço do servidor, né? Exatamente. E aí o nosso papel ali é buscar, através da lei de superendividamento, uma repactuação dessas dívidas para que a gente observe ali o mínimo existencial, que é a dignidade do que o servidor público precisa para poder sobreviver. Sim. Né? A gente atua também, e hoje esse é um assunto que está muito em alta, né, com fraudes bancárias. Né? Então, fraude que envolva uma transação financeira, a gente busca a responsabilização da própria instituição financeira por não ter resguardado o consumidor em um eventual evento aí relacionado a alguma fraude. Então, uma falsa portabilidade, acesso remoto, golpe do Pix. E a gente busca o ressarcimento para as vítimas desses golpes. E o nosso produto ali mais high ticket, né, que é um produto que a gente tem uma maior atenção, em relação à gestão do passivo bancário empresarial. Então, a gente lida com empresas aí de todo o Brasil, fazendo toda a gestão do passivo corporativo dessa empresa, buscando acordos através das regras do provisionamento bancário, das abusividades que os bancos cometem, né, todos os dias nesse tipo de operação. Sim. A gente consegue acordos para as empresas de até 90% de desconto. Cara. Nossa, então, ou seja, vamos supor que o empresário, às vezes... A gente sabe como que é difícil no Brasil ser empresário, né? A gente sabe que... Nós tá falando do país que tem a maior carga tributária do planeta. Exatamente. E falando desse cenário, o empresário que dá realmente seu sangue, que trabalha dia após dia, noite após noite, vive realmente do seu negócio, às vezes para a questão, principalmente quem inicia, sempre inicia com um investimento que às vezes vai em busca realmente do empréstimo para conseguir realmente iniciar o seu negócio. Como que na prática, né? Eu queria que você pontuasse 2 coisas. Como que na prática é possível fazer essas negociações? Quais são as leis que são permitidas e que dão esse acesso e direito ao empresário? E eu queria que você colocasse também a sua visão sobre o cenário do Brasil hoje, na questão do empresário, que às vezes se endivida e às vezes nem consegue ter recurso para fechar a sua empresa. Como ajudar o empresário nesse cenário? Sim. Então, Jô, na verdade, cara, o empresário mesmo, dificilmente ele vai botar o próprio capital dele para alavancar o negócio. Né? Qualquer empresário aí de sucesso que você conheça, ele não trabalha com capital próprio, né? Ele busca empréstimos na instituição financeira justamente para não ter uma descapitalização. Ou investidores. Exatamente. E principalmente depois da pandemia, cara. Com a pandemia, 90% dos empresários do Brasil aí pegaram alguma espécie de empréstimo, né? Uma espécie de fomento, até com o surgimento do Pronamp, Finamp, e para justamente conseguir manter a empresa. Né? E hoje a gente percebe que são justamente as parcelas desses empréstimos que comprometem o fluxo de caixa da empresa. Sim. Então a empresa, às vezes, em determinado momento, quando ela solicita o crédito com a instituição financeira, ela está faturando legal, ela tem uma recorrência legal,
E algum evento ali pode ser que atrapalhe todo o fluxo de caixa da empresa e ela passe a ficar endividada com a instituição financeira. Sim. E aí a gente pode, através do Código de Processo Civil, Código de Defesa do Consumidor, entender todas as abusividades que os bancos cometem nessas operações, como vendas casadas, operações estruturadas, e somados isso ao provisionamento bancário, que é uma regra criada pelo Banco Central do Brasil, né, que regulamenta. O Banco Central do Brasil ele não é um banco, ele é uma instituição que regulamenta as operações financeiras. Ele tornou-se independente, né? Justamente, ele regulamenta as instituições, né, e ele determina uma regra de provisionamento bancário. Para não ter um colapso financeiro e os bancos emprestarem dinheiro a rodo, ele determina que a cada determinada faixa de atraso, o banco é obrigado a depositar no Banco Central, o banco que te emprestou o crédito, parte do valor que ele te emprestou. Então vamos supor, o banco vai e te emprestou ali 100 mil reais. Você entrou numa faixa de atraso, você tem que depositar, o banco que te emprestou tem que depositar no Banco Central ali 10% da operação. E quando a gente chega numa faixa de atraso ali de 6 meses, o banco tem que depositar no Banco Central 100% dessa operação. Caramba! E aí, quando o banco só recupera esse dinheiro mediante um acordo com o devedor. Então, quando o banco dá um desconto expressivo, isso não acontece só com empresa, é que o nosso foco ali é empresa. Sim. Mas tem certeza que você conhece alguém ali que devia um cartão de crédito, a dívida chegou em 50 mil, quitou por 2 mil. Por quê? O banco não quer mais o seu dinheiro. Ele já deu essa operação como perdida. Ele quer o dinheiro que está provisionado no Banco Central. Porque aí ele pode emprestar para uma outra pessoa, e quando ele empresta esse dinheiro para uma outra pessoa, ele compensa os juros para tentar recuperar essa operação que ele perdeu com você. Então, Cara, na verdade, o banco nunca sai perdendo, cara. Não, eu tô te interrompendo, perdão, mas que informação, pessoal. Essa eu não sabia, realmente, cara. E acontece isso avulso. Realmente o banco passa muito tempo, depois ele vem te dar um desconto muito estranho. Você fala, pô, mas isso aqui tá muito desproporcional. Cara, Exatamente. Que realidade. Exatamente. Conhecendo as operações do Brasil, né? Conhecendo. Tem informação aqui no Edley, né? É isso, tem que ir atrás, cara. Mas é um ramo que eu gosto muito, por quê? De novo, 80% dos brasileiros estão endividados, seja pessoas jurídicas, pessoas físicas, então você tem um leque muito amplo aí para você fazer essa prospecção. Sim. É um produto que lhe permite cobrar honorários iniciais e honorários de êxito. Então a gente ganha ali num contrato fechado e ganha também no êxito, no proveito econômico que eu vou gerar para o nosso cliente. Sim, então se a sua dívida é 100 e eu reduzir para 10, você teve 90 mil ali de proveito econômico. Sim, exato. Você vai ter que me pagar um valor sobre esse proveito que eu consegui para você. Então é um produto aí que te permite uma escala, que te permite cobrar bons honorários e é fácil de tocar. Não é que é fácil, é simples, né? É escalável. É escalável, justamente. Você consegue montar ali uma roda de produção para conseguir entregar os melhores resultados possíveis. Perfeito. Já aproveitando o gancho que você está entrando no tema de gestão, de marketing, de negócios escalonados, de vendas, né? A gente sabe que hoje o advogado, ele tenha realmente esse gargalo de entender como eu posso me projetar para o digital, de que forma que eu posso organizar a minha vida, o meu nome, como fazer o meu briefing, meu branding, toda essa área aí do marketing. Eu queria que você, como um cara especialista, um cara que ganhou notoriedade, um cara que ganhou um espaço muito grande, né? Você tem, além do status hoje, você tem aí o know-how para falar sobre esse tema, através da Guedes e Cruz, mas também através do próprio Luiz Guedes, que ganhou uma assinatura como mentor. Queria que você falasse um pouquinho aí, deixando também conselhos para alguém que está iniciando a carreira aí. Vamos falar um pouquinho com a Jovem Advocacia em Franca, que está iniciando a sua carreira, que já achou o seu nicho, que já está ali se projetando, que não quer fazer parcerias, mas às vezes quer buscar uma parceria. Dos dois cenários, como um cara pode, como na verdade um advogado iniciando pode se projetar nesse cenário como digital. Tá, legal. Conselho seu. Cara, o meu conselho hoje, de novo, né, parece até redundante, mas da mesma forma que na faculdade a gente não aprende sobre direito bancário, a gente não aprende nada sobre gestão, marketing, vendas, posicionamento. E o conselho que eu dou, assim, é basicamente você precisa estar no digital, né? O advogado que não está no digital hoje, ele está fora do mercado. E a gente conhece, assim, até aqui em Franca mesmo, cara, muitos advogados que são muito conservadores, eles querem fazer tudo sozinho, né? Eles querem colocar a mão na massa, mas a partir do momento que a gente começa a vender e trazer cliente para nossa base, se a gente ficar preso no nosso operacional, a gente não consegue ter escala, a gente não consegue ter margem. Por quê? Se eu sou o cara que estou lá fazendo a petição, fazendo a audiência, fazendo um recurso, conversando com o meu cliente diretamente, quem que é a pessoa dentro do meu escritório que vai pensar no crescimento do escritório? Que vai pensar em novas estratégias? E através do marketing, hoje a internet, a OAB permite isso, né? O tráfego pago. A gente paga para que nossa informação seja levada para o maior número possível de pessoas. Seja propagada. Exatamente. E eu não faço uma venda direta, né? Eu levo a informação e se o prospecto quiser, ele entra em contato com o meu escritório.
E a partir do momento que ele entra em contato com o meu escritório, a gente aplica técnicas de venda para vender o nosso serviço. E eu acho que esse também é mais um conselho. O advogado não pode ter medo de vender. Né? O advogado tem medo de se promover, tem medo de vender o seu serviço, tem medo de falar o valor. Então, cara, a gente precisa gerar valor na vida das pessoas, a gente precisa gerar essa transformação e entender a dinâmica das vendas, cara. Gatilhos, reciprocidade, espelhamento. Atração. Justamente, entender justamente a linguagem da nossa persona para que a gente consiga vender produtos cada vez de valores mais elevados. Né? O preço que a gente não cobra está no valor que a gente não gera. Bem colocado, bem colocado. E me fala um pouquinho para você, deixando o seu sentimento e o seu olhar sobre hoje, ver que o digital, o que ele proporcionou para você? Nossa, cara, transformação da minha vida, cara. Há 3 anos eu era um motorista de aplicativo, eu era Uber e eu não tenho padrinho na advocacia. Quando eu abri meu escritório, eu vendi o meu carro, né, que estava financiado. Eu investi num programa de mentoria para entender justamente essa dinâmica, né, do marketing digital, né? Uma pessoa que eu sou muito grato, que é o Marcelo Saf, que me ensinou tudo isso. E, cara, eu mandei tudo que eu tinha e que eu não tinha voltado para o digital. Sim. E em pouco mais de 2 anos, cara, hoje a gente tem uma sede bem considerável aqui em Franca, né? A gente tem uma equipe com mais de 15 pessoas, advogados, estagiários, bacharéis, vendedores, trabalhando ali junto com a gente. E, cara, hoje eu não sou a pessoa porque eu gosto de ser advogado, mas antes disso eu gosto de ser empresário, né? E hoje eu não sou a pessoa que faz a petição, eu não sou a pessoa que faz a audiência, eu não sou a pessoa que faz o atendimento ao cliente, porque eu consegui montar uma estrutura que faça isso por mim. Sim. E eu dedico o meu tempo em transformar a vida de outros advogados, ensinando justamente tudo que eu aprendi e também pensando em novas estratégias para que o meu escritório tenha cada vez mais resultados. Ou seja, você criou o corpo, você formou o corpo. Antes você era cabeça, braço e tudo, mas hoje você conseguiu formar o corpo em geral. E aproveitando inclusive todo esse exemplo que você colocou, eu queria que você também falasse um pouco também sobre a gestão, né? Às vezes o advogado inicia, às vezes não consegue estruturar. Para você, quais os princípios fundamentais para ter uma estrutura de uma gestão, que o escritório, querendo, é um CNPJ, então tem que ter uma gestão sobre esse escritório. Para você, quais são os pilares aí para uma gestão na advocacia? Cara, pessoas. Pessoas eu acho que é a base fundamental. Ninguém faz nada sozinho, né? Então, os problemas eles vão surgindo, né? Então, primeiro a gente entende a questão do marketing. A partir do momento que o nosso conteúdo é levado para o maior número possível de pessoas, através do tráfego pago, através do conteúdo orgânico que você produz no seu Instagram, nas suas redes sociais, as pessoas vão inevitavelmente entrar em contato com você, entrar em contato com o seu escritório. E aí o que você precisa? Saber vender. E a partir do momento que você vende, e vende em escala, você precisa saber gerenciar tudo isso. Né? Então você precisa montar procedimentos internos, você precisa entender qual que é a jornada do seu cliente, né? Por onde ele entra, por onde ele sai, o que cada um vai fazer enquanto ele estiver na sua roda ali, na sua esteira de produção. Eu gosto de comparar muito, cara, com fast food. Né? O dono do McDonald's não está fazendo lanche. Verdade. Né? E o cara que faz o sanduíche não é o cara que frita a batata, que não é o cara que põe o refrigerante. Sim. Então você precisa entender e montar uma roda de produção, você precisa ter processos internos bem definidos para que você se torne escalável, de fato, porque senão você vai viver apagando incêndio, né? Então, cresce desorganizado, aí vai, apaga um incêndio, aí já surge outro. Isso é falta de clareza, é falta de organização interna do escritório. Sim. Então, pessoas, né? Porque sozinho você não vai chegar em lugar nenhum, você não vai conseguir escalar. E frente a isso, né, junto a isso, você definir de fato ali procedimentos internos bem estruturados. Óbvio, né, isso é ajustável. Dia após dia, a gente vai sempre apertando etapa parafuso. Após etapa. Justamente, a gente vai sempre apertando parafuso, sempre identifica um erro ou outro. Mas você precisa de pessoas para você conseguir identificar esses problemas e tornar o seu escritório cada vez mais escalável. Porque você já imaginou o cliente passar por você desde da atração, atendimento, processo, petição e depois... Justamente. É muita coisa. Sozinho você não consegue, você vai chegar num teto. É inevitável, cara. Então, às vezes o advogado ele tem medo de contratar para pagar salário, aí vira e fala, pô, vou te dar uma porcentagem. Sim. Quando você paga em porcentagem, você tem um sócio da parte boa, cara. Você cria parcerias. Mas na minha cabeça não faz sentido. Não, a parceria faz sentido. A se parceria, você tem o seu parceria. escritório, se você tem o seu escritório, eu te passo uma demanda que eu não atuo, ótimo, parceria, nós dois saímos ganhando. Sim. Agora, eu te contrato para eu te pagar um percentual do que eu recebo, cara, eu vou sair no prejuízo. Talvez hoje faça sentido, mas na hora que eu faturar, sei lá, 100 mil reais e te pago, sei lá, 30%, você vai estar ganhando mais que eu, que sou o dono. Por quê? Você não assume o risco do negócio, você não assume as responsabilidades, você está fazendo apenas um trabalho. Então é muito melhor te oferecer e pagar um salário fixo do que eu te dar um percentual do meu negócio. Exato. E o advogado tem medo de tomar essa decisão, tem medo de contratar.
E com isso impede ele de crescer, inevitavelmente, cara. Trava, né? Muita gente me pergunta qual foi o principal diferencial de vocês aí no ano de 2023, né? Pra vocês terem esse crescimento. Eu percebi. Cara, pessoas. Sim. Pessoas. Sem pessoas, se eu não tivesse a equipe que eu tenho, se eu não tivesse o time que eu tenho me ajudando e com cultura, né? Sim. Focados no propósito, na nossa missão, no valor que vocês têm. nos nossos valores, cara, eu não ia estar nem metade do caminho que eu tô hoje. E eu ainda quero ir muito mais alto, se Deus quiser. Com certeza, com certeza. E, Luiz, falando agora, dá para deixar claro, ficou muito evidente que os 2 ramos que você atua é o direito bancário, mas também a mentoria em focos gerais. E para você, como está sendo para você conciliar os 2 lados junto com o direito? Cara, no começo foi mais desafiador, né? Até porque eu estava um pouco mais preso ali no escritório, mas depois que de fato a gente entendeu essa dinâmica de investir em pessoas, eu consegui ter uma atenção maior tanto em tudo que acontece, ter um olhar macro assim do escritório e entender tudo que precisa ser ajustado, tudo que precisa ser melhorado e participar de todos os processos, né, de tomada de decisão. E como mentor, cara, o meu propósito assim, tanto como mentor como advogado, é transformar a vida das pessoas, cara. Eu tenho isso muito bem claro na minha cabeça. Então eu tenho alunos que, pô, não tinha dinheiro para comprar um carro, hoje já tá andando de carro zero, não tinha dinheiro para comprar terno, tá andando com terno bom, faturava 20 mil reais no escritório, hoje fatura 150. Então, isso pra mim não tem preço, cara. Vale muito mais a pena ver a transformação que eu gero na vida das pessoas, Sim. e esse é o meu propósito, e eu acho que Deus vai me retribuir por isso. Com certeza. Né, do que focar simplesmente no que eu tenho feito, né? Então, eu acho que é a transformação, é aquilo, o que você faz pros outros, né? Qual a transformação? O que você é. Exatamente. Compartilhar o que você é. Só prospera quem transborda, né, cara? Exato. E falando um pouquinho, já que você está compartilhando bastante, além do conhecimento, mas também um pouquinho das suas particularidades da sua vida, queria que você falasse um pouquinho para alguém que talvez esteja no cenário, que também esteja talvez com medo, esteja talvez com receio, ou talvez esteja conseguindo criar proporções, mas não está conseguindo ter a confiança para ter clareza para que cenário ir. Eu queria que você colocasse, colocando a sua própria história aqui em evidência, como você já deixou aberto desde no início. Para você, como criar uma confiança e como viver o processo dessa, não vamos dizer só transformação, mas de realização. Sim. Bom, primeiro eu acho que você tem que ter claro qual é o seu propósito, né? Onde você quer chegar, né? O que você quer fazer, o que você quer gerar na vida das pessoas. Isso eu acho que tem que estar claro. E esse medo, esse receio, eu tive lá atrás, né? Então, isso acontece porque a gente tem uma necessidade de aprovação, né? Antes da gente fazer o que a gente precisa fazer o que precisa ser feito, a gente se preocupa, pô, mas o que será que os outros vão falar de mim? Né? Será que eu consigo, de fato, lidar com tudo isso? Será que eu não vou parecer um idiota aqui falando com a câmera e tudo mais? E eu tive isso, né? Tanto que no começo, cara, me chamavam de blogueirinho, me chamavam de influencerzinho e tal. Uhum. E a gente tem receio desse julgamento, né, das pessoas. Mas, cara, ninguém vai fazer por você, né? E a pessoa que fala de você, normalmente é a pessoa que também não faz. Ela quer ter o resultado que você quer ter e ela não tem coragem de fazer. E aí o que ela faz? Ela espelha no outro aquilo que ela gostaria de ser. Então, você nunca vai ver uma pessoa que está acima de você, que já está onde você quer chegar, te julgando porque você está começando a fazer. Você não vai ver um fisiculturista te julgar porque você começou na academia. Você não vai ver um empresário te julgar porque você abriu sua empresa. Você não vai ver um mentor te julgar porque você está iniciando um trabalho de mentoria. Então, o julgamento normalmente vem de pessoas que você não deve levar em consideração porque ela está apenas espelhando em você aquilo que ela gostaria de ser. E isso não pode te impedir de crescer. Realmente, realmente. E viver realmente as realizações. Você está falando, eu vou aproveitar o gancho para colocar uma. Quando eu comecei com podcasts lá atrás, já faz 2 anos e meio, cara, eu comecei literalmente numa rádio online. Então, da rádio online para cá, 2 podcasts eu apresento hoje. Então, mostra justamente o que você falou. Muita gente ficou só olhando, mas é a gente que sabe realmente como que o processo também nos proporciona realizações que a gente jamais imaginaria. Quer concluir alguma coisa? O mercado é esse, cara. A questão é que o mercado ele tá em constante transformação. Sim. Né? E ou você se adapta, ou você tá fora, ou o mercado vai te engolir, cara. Exato. Então, o advogado, eu tenho medo de aparecer em rede social, eu tenho medo de fazer as coisas. Cara, então vai prestar um concurso, vai trabalhar para algum outro advogado. Se você quer ser empreendedor, se você quer ter o seu escritório e fazer as coisas acontecerem no seu escritório, ou você se adapta ao mercado, e o mercado hoje pede isso, ou você tá fora. Pode ser que no dia de amanhã pare de fazer sentido você se posicionar nas redes sociais, pare de fazer sentido você pagar para os seus conteúdos ser levado ao maior número possível de pessoas. Mas hoje é o que rola. Hoje o mercado pede isso, né? E o advogado que não faz isso, ele tá fora. Então, se você não tem essa consciência, cara,
talvez o mercado de ser empreendedor com advocacia não sirva para você. Exato. Colocou muito bem pautado o assunto. Ô Luiz, para a gente finalizar, para a gente amarrar o assunto inicial que a gente falou do direito bancário, principalmente com os empresários, que a gente sempre deixa aqui no Edley dois lados, né? Um lado que a gente sempre percebe que boa parte da população, em geral, sempre recorre ao advogado quando já o problema já está ali latente. Mas e com o direito bancário? A gente tem tentado conscientizar a população para a atuação mais preventiva com o direito. Para aquele empresário que está iniciando, ou para aquele que talvez queira fazer um empréstimo ou que está em busca de um investimento, o que o direito bancário pode nortear ele em prevenções para dívidas e fraudes? Cara, análise contratual mesmo, né? Então, entender as condições ali que o banco está oferecendo e buscar a melhor taxa do mercado, né? E assim, quando a gente quer tomar um determinado movimento na nossa empresa, a gente precisa ter muito claro, né, qual é o movimento e o que a gente vai fazer com esse recurso que a gente está obtendo. E a partir do momento que você tem clareza, você tem duas opções. Ou você arca com o movimento que você quer fazer, ou você pega um crédito no banco. Só que você precisa fazer isso de uma forma estruturada, de uma forma organizada, porque senão você vai chegar aonde a maior parte dos empresários estão, né? Que é devendo às instituições financeiras e sem fluxo de caixa suficiente para conseguir arcar com isso. Então, eu acho que é válido sim ter um advogado, ter um perito, um contador do lado antes de tomar essa decisão, para que você tenha segurança naquele crédito que você esteja pegando e que você tenha clareza daquilo que você vai fazer com o crédito. Boa parte dos empresários pegam crédito para usar para o lado da pessoa física. Sim. E isso gera um furo, um rombo absurdo na empresa, né? E não é essa a destinação que você deve fazer para um crédito que você pega a uma determinada instituição financeira. Com certeza, com certeza. A aplicação tem que ser para aquilo que você está buscando, que é a empresa, o seu negócio, né? Exatamente. É o seu Então, negócio. quer fazer um movimento de crescimento de estrutura? Invista na estrutura da empresa. Uhum. Né? Quer fazer um movimento de equipe, de marketing? Invista nisso. Né? Não vai pegar o dinheiro que você pegou com a instituição financeira e colocar no bolso, que isso tende a dar errado. Com certeza. Esse é Luiz Guedes, da Guedes e Cruz, advogados aqui no Edley. Hoje, edição especial, a gente falando um pouquinho aí sobre direito contábil e também sobre gestão. Ele que é mentor em gestão, em marketing digital e também em vendas. Então, você que queira conhecer também depois, posteriormente, o trabalho do Dr. Luiz Guedes, é só procurar Guedes e Cruz no Instagram. Também você vai conferir também os cortes de todos os melhores momentos dessa entrevista aqui hoje no Edley, lá no Instagram do portal Notícias de Franca, como também no Instagram da OAB Franca, que está em parceria hoje com o Edley e com o portal Notícia Franca. Para você, jovem advogado, fica aqui claro o nosso agradecimento ao Luiz Guedes que esteve aqui hoje. Estejam certos também que ele vai estar retornando aqui para a gente também abordar vários outros temas sobre gestão, marketing e vendas. A gente vai deixar aberto para vocês aqui que queiram conhecer, que queiram dar sugestões sobre mais abordagens, assuntos que talvez hoje nós não tivemos a oportunidade de estar falando com o Luiz Guedes, para depois no retorno aqui a gente também destinar para ele as suas dúvidas e as suas perguntas. Meu caro, meu parceiro Luiz Guedes, obrigado pela sua participação aqui hoje no Edley Podcast. Eu que agradeço, Jô. Conte comigo aí, sempre que precisar, estamos de portas abertas. E convido vocês também a conhecer a nossa sede lá no nosso escritório, serão muito bem-vindos. Com certeza, com certeza. Pessoal, até o próximo episódio do Edley Podcast.